Salmos diz que os teus olhos me viram, substância ainda informe. Veja bem, eu ainda não estava formado. O salmista Davi fala que eu era uma substância, quando ainda não havia necessariamente um organismo formado. E a palavra fala que o salmista Davi fala que os teus olhos me viram. Então, é muito interessante a gente observar isso. Que Deus me viu, Ele viu um ente, que somos nós, que somos eu, um ente que é você. Ele viu um ente antes de sua formação. E o Senhor já pensou na existência, e o salmista Davi, no decorrer dessas declarações, ele fala que todos os meus dias, toda a minha história estava escrita num livro. Ou seja, já havia uma destinação para essa substância ainda informe, que um dia Deus colocaria no coração ou do pai ou da mãe, que se chamaria Davi. Até o nome que nós temos, ela tem uma relação com um propósito divino. Um nome significa muita coisa. Tanto que um nome associado a uma pessoa, por exemplo, quem colocaria o nome de Hitler, Adolf Hitler, em seu filho hoje? Ninguém colocaria. Então, um nome tem muito peso quando ele é associado com as ações desta pessoa. Então, muito lindo observar isso, que os teus olhos me viram, substância, ainda informe. Eu não era um organismo ainda, eu era substância que estava em formação. Mas Deus já via um ente, Deus já via o Jair, Deus já via a Ana, Deus já viu o Carlos, Deus já viu a Adriana, o Adriano, enfim, gente. Deus já via um ente e já havia projetado para essa substância um projeto, já havia um plano. Em outra passagem das Escrituras diz que a gente deve se aproximar de Deus porque Ele tem planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós, na verdade, desejamos. Que fim que desejamos? Que fim que toda pessoa, com toda sinceridade, que fim que toda pessoa deseja, senão que no final de sua vida ela possa ter a esperança de continuar vivendo? A gente interpreta as coisas da Bíblia, da palavra de Deus, de uma forma muito materialista. Mas, na verdade, se a gente tiver o entendimento das Escrituras a partir da revelação do Espírito Santo, todos os prismas vão mudar. E que fim que uma pessoa deseja? Se não terminar a sua vida e poder ter a certeza de que, ao fechar os olhos para essa existência, ela possa continuar em uma outra existência, tendo cumprido um propósito de ser alguém de fato relevante no meio que viveu, na família, enfim, na sociedade. E a palavra fala que o Senhor tem planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. É muito interessante, lembrando a partir desse princípio de que o Senhor já projetou para cada um de nós uma vida, que Ele já pensou para nós uma vida, cujo fim, na verdade, nós desejamos, que é a eternidade, a possibilidade da eternidade de nossas vidas. Porque alguém já falou, as pessoas não têm medo da morte. As pessoas têm medo do que vem depois da morte. Porque se as pessoas tivessem certeza do que vem depois da morte, a maioria delas não teria mais medo. E Jesus nos veio para trazer a segurança de que, com as vidas entregues nas mãos dele, salvas e redimidas e resgatadas por ele, a certeza da vida eterna, de uma vida muito mais superior à vida que temos aqui nesse mundo e nessa existência. Então é importante lembrar. Outro dia, lendo as Escrituras também, me lembro quando Deus chegou a uma pessoa chamada Gideão,
e ele se tornaria um dos juízes do povo de Israel numa época que ainda não havia chegado o reinado, mas existiam juízes. Moisés começou sendo, o povo de Israel começou sendo orientado por um profeta, que era Moisés, e pelos sacerdotes. Depois passaram a ter direção de juízes que Deus levantava, e depois assim eles passaram a ter reis, porque chegou um tempo que eles pediram reis. E Deus disse: olha, ter reis não é interessante, porque o rei vai exigir aquilo que é dele, ele vai tomar algo de vocês para prestar um serviço para vocês. Mesmo assim eles quiseram reis, e Deus assim fez. E infelizmente não foram os melhores momentos e nem a continuação desejável que o povo de Israel queria, porque Deus deu a eles o que eles desejavam. Mas nesse contexto de juízes, é muito interessante a gente lembrar que o Senhor chegou uma pessoa chamada Gideão, e um anjo do Senhor, o Senhor fala a Gideão, chamando ele de varão valoroso: o Senhor é contigo. Aí quando Deus chama Gideão, ele estranha esse cumprimento, e o Senhor diz: olha, você vai ser escolhido para lutar as guerras do Senhor e conduzir o povo a um momento de virtude, a um momento de vitória. E era contra tribos e outras nações fortemente armadas. Enfim, seria para um evento realmente milagroso, conquistar outras nações, conquistar posses, lutar contra pessoas que eram muito mais fortes do que o povo de Israel. Diante do desafio, Gideão, de certa forma ele estranha esse cumprimento de ser chamado de varão valoroso. E com medo de encarar esse desafio, ele faz várias provas com Deus. Uma delas, ele pede que um chumaço de algodão em uma noite amanhecesse só o chumaço molhado pelo orvalho, e que todo o restante estivesse seco. E Deus assim fez. Em outro dia, não se contentando, ele pediu a Deus que ocorresse o contrário, que o orvalho estivesse em tudo menos no chumaço. E assim aconteceu. Então a gente vê que Deus o chama de varão valoroso. E ele, na verdade, ainda era um homem medroso. Porque não é uma prova de fé, é uma prova de incredulidade. Porque primeiramente um ser sobrenatural se aproxima dele, falando com ele, e se referia ao Deus de Israel. Então aquela prova que ele pede não é uma manifestação de fé, mas é uma manifestação de incredulidade dele. Porque uma vez que o Senhor se apresenta e diz que ele seria capaz de grandes coisas, ele não precisa pedir provas para Deus. Aquilo não era uma dificuldade por parte de Deus e daquele que o estava chamando, mas era uma dificuldade dele, que ele estava gerenciando. Então ele pede provas ao Senhor. E mesmo assim, o Senhor, quando o vê, chama de varão valoroso. Então o Senhor nos chama e nos trata, e a Bíblia nos ensina isso, não segundo nossos pecados, mas o Senhor, quando ele, no seu propósito eterno, ele nos olha através da pessoa de Jesus Cristo, ele nos vê e nos enxerga como filhos amáveis, como filhos de honra da parte de Deus. Então é assim que o Senhor nos vê. Na pessoa de Jesus, ele não nos enxerga sob o prisma dos nossos defeitos, das nossas falhas, mas ele nos enxerga sob o prisma de nos ver já seus filhos redimidos através do sacrifício de seu Filho amado Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então é muito interessante a gente observar, você precisa ter essa noção ao se aproximar de Deus, que ele não te olhará para que você se torne um adorador, mas sim para que você sinta-se como filho. Como filho. Jesus sempre salientou isso. Se referia a Deus não apenas como Deus, mas principalmente como Pai. E ensinava-nos a olhar para Deus desta forma. Não ver Deus como Deus, mas ver Deus como Pai.
Os estranhos olham a Deus como Pai. Como tem um amado irmão chamado Paulo Borges Júnior, eu recomendo que você procure sobre ele na internet. Ele traz uma cura muito grande da gente poder enxergar a Deus de fato e de verdade como Ele é. Então, o Senhor Jesus nos ensinava a nos relacionarmos com Deus como nosso Pai. Esse é um dos segredos. E como Pai, Ele nos enxerga como filhos, e em Jesus Ele consegue nos enxergar como filhos amados. Porque em Jesus a gente se arrepende, a gente se humilha, a gente muda de atitude, a gente passa a amar uns aos outros, tudo através da pessoa de Jesus, com a habitação do Espírito Santo morando em nossos corações. Então os teus olhos me viram substância ainda informe. Talvez hoje você esteja num processo de transformação. Você se sinta como eu, chamado por Deus, para deixar que Deus trabalhe seu coração, seu caráter e sua vida. Mas o Senhor já te vê lá na frente, transformado, cada dia mais se parecendo com a imagem de seu Filho. E se Deus tem alegria, olha só, se Deus tem alegria, como Ele tinha, e chegava a exclamar que todas as vozes ouviram, este é meu Filho amado em quem me comprazo. Imagina a alegria de Deus de não ter apenas um filho, mas de ter, como Ele terá, milhares de seus filhos transformados pelo seu poder, pela sua graça, através da atitude generosa e bondosa e sacrificial de Jesus Cristo. Então nós seremos sim a alegria de Deus. E mesmo que você nesse momento ainda se considere informe, que ainda não tenha adquirido um formato, mas sente que Deus está fertilizando o seu coração, te levando a buscá-lo para ser transformado e formado naquilo que é o projeto de Deus para a sua vida, fique contente. Não desista. Não desista. Quem vai alimentar essa gestação de um novo ser que nasce dentro de você mesmo, e a isso dá-se o nome de novo nascimento, é o próprio Deus. Ele vai estar com você. Então não aborte aquilo que está nascendo dentro de você. Um novo homem, uma nova mulher, segundo a imagem de Deus, que não se apega com coisas, que não responde prontamente ao ódio, odiando, mas que, sendo odiado, ame, que, sendo ofendido, perdoe, que, tendo pouco, se ofereça para oferecer o muito. E dessa forma, meu querido, este novo ser é o que Deus está querendo gerar em cada um de seus filhos. Então, em nome de Jesus, ainda que você seja a substância ainda informe, tenha coragem e saiba que Deus projetou um fim para a sua vida, para que você termine seus dias neste mundo sendo parecido com Jesus. E parecido com Ele, um dia você estará na glória, onde Ele te olhará com muita alegria. Você será a alegria do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não se esqueça disso.